Vamos ter um tempo de oração? Senhor, nós somos gratos por Tua bondade, gratos por esse tempo, gratos por podermos nos reunir aqui. Sabemos que precisamos de sabedoria, de discernimento para viver a Tua vontade, para cumprir o Teu propósito, fazer daquilo que é o Teu querer, que nós sejamos neste mundo expressão de quem o Senhor é. Sabemos que temos uma jornada, mas não uma jornada para ser, mas uma jornada, uma corrida para revelar a obra que o Senhor realizou em nossas vidas, de maneira que a gente possa chegar à plenitude da vontade, da Tua vontade, para expressarmos Teu Filho neste mundo. Por isso nos conduza nesse tempo que a gente tem aqui de estudo, esse tempo de louvor gostoso que o Senhor nos concedeu. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, e agradecemos por cada vida, por cada oferta, cada dízimo colocado. Pai, que o Senhor dê sabedoria àqueles que têm administrado, de maneira que possam ser usados da melhor maneira, segundo o Teu coração, segundo o Teu desejo. Se conosco nesse tempo, nos ensine e nos conduza, Senhor, naquilo que seja o Teu querer, para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos, quem não conheceu, o Vitor, está nos fazendo a visita pela primeira vez, aqui nesse endereço. Ele já foi em outros lugares, ele congregava, veio de Uberaba para cá, correto? Voltou? Está fazendo mestrado na UFO. Querido, bem-vindo, tá? É uma alegria tê-lo aqui de manhã, tá? E tem um culto à noite. Se você é daqueles que gosta de levantar cedo, certo? Vamos lá, gente. Deus é bom para a gente. Estava lendo um livro essa semana, que talvez a gente precise aprender com Deus aquilo que de fato que Ele é. Ele fala, o autor está falando assim, Deus não fala muito, mas o que Ele fala com uma profundidade tão grande. Diferente de nós, que muitas vezes somos tão generosos nas palavras, mas na ação somos realmente miseráveis. E nós precisamos aprender com Deus sobre isso. Entender, conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, para que a gente possa viver neste mundo segundo o seu coração, segundo aquilo que Ele planejou, segundo aquilo que Ele estabeleceu. Nesse mês, nós estamos falando acerca de perdão. E o que nós precisamos entender e deixar bem claro, e talvez nos responder, perdão é uma opção que nós temos? É isso que nós precisamos refletir, é sobre isso que a gente vai refletir um pouco. Nós precisamos entender que como cristãos, como filhos, não é uma opção. É uma responsabilidade, uma obrigação natural e uma expressão de quem nós somos. E precisamos entender a importância do perdão, não só na nossa vida, mas principalmente na vida dos outros. E gostaria de começar esse tempo com vocês, essa reflexão, lá em Lucas 23, nos versos 33 e 34, que é aquele momento em que Jesus foi crucificado. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A quem ele estava perdoando? E essas pessoas eram dignas do perdão? Nós sabemos que pelo pensamento natural, pelo nosso raciocínio e nossa lógica natural, não eram merecedores de qualquer perdão. Aqueles que ali estavam crucificando, os religiosos que passavam por ali, toda a guarda
que estava ali de romanos, responsável, que não conheciam, ou que muitas vezes alguns tinham somente ouvido falar. Jesus, diante do Pai, simplesmente se coloca pedindo que, por aquilo que eles estavam fazendo, que eles não fossem condenados, e que ele os perdoava, e pedia ao Pai que os perdoasse. E nós precisamos pensar sobre isso e entender a profundidade dessa ação e dessa palavra de Jesus em favor daquelas pessoas. Porque se entendermos, nós vamos entender o nosso papel e a nossa responsabilidade neste mundo, como filhos de Deus. Hoje nós vamos estar celebrando a ceia. E lá em 1 Coríntios 11, Paulo, dando instrução da ceia, lá no verso 23, ele diz assim: porque eu recebi da parte do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de dar graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Jesus na cruz clama ao Pai pelo perdão daqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Na noite em que ele foi traído, ele falou da ceia, ele ensinou sobre a ceia. Não é que Jesus não sabia que não seria traído. Ele sabia que seria traído. Não só por Judas, mas por todos aqueles com quem ele tinha andado por 3 anos. Será que nós conseguimos vislumbrar algo desse estilo? Sabendo que nós somos e vamos ser sempre traídos. E que nós também seremos instrumento de traição na vida dos outros. E estamos dispostos a perdoar da mesma maneira que Jesus Cristo perdoou? Se eu olho segundo a sabedoria do mundo, segundo o pensamento deste mundo, não tenho razão nenhuma para perdoar ninguém. Mas por quê? Porque eu acho que eu sou alguma coisa. Porque eu acho que eu sou bom o suficiente e que o outro não é merecedor do meu perdão. A única coisa que me impede de conceder o perdão, de viver o perdão, é quando eu não entendo quem eu sou em Deus. Porque se eu não entendo quem eu sou em Deus, eu não vou perdoar ninguém. Mas o que Jesus fala e ensina sobre isso? Lá em Mateus, eu queria ler com vocês, e o que nos interessa é o último versículo. Lá em Mateus 18, a partir do verso 23, diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 216 toneladas de prata. Não tendo ele com que pagar, seu senhor mandou que ele fosse vendido, bem como sua mulher e seus filhos e tudo o que tinha, e que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou com um de seus conservos, que lhe devia 400 gramas de prata, e agarrando-a, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo e te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo seus conservos o ocorrido, entristeceram-se muito e foram relatar a seu senhor tudo o que ocorrera.
Então seu senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não devia tu também compadecer-te de teu conservo, como eu tive compaixão de ti? Então, seu senhor, indignado, entregou-o aos torturadores até que lhe pagasse toda a dívida. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seus irmãos suas ofensas. O que nós precisamos entender? Se nós não entendermos o perdão, nós não entendemos o perdão que nós recebemos. Este servo entendeu o perdão que ele tinha recebido. Ele devia para o seu senhor quantas toneladas de prata? E por uma coisa que significava menos de 1/10 do que ele devia, ele encerrou aquele que era seu conservo, porque devia 400 gramas de prata. Quantas vezes nós, em nossas atitudes, nós não perdoamos as pessoas, as suas ofensas e as suas agressões? Quantas traições nós deixamos de perdoar, e traições simples, coisas simples que nos deixam extremamente frustrados, irritados com as pessoas, e somos capazes de não querer mais conversar com elas simplesmente por causa de pequenas besteiras? Será que nós não estamos entendendo o que nós recebemos de Deus? Será que nós não estamos entendendo quem somos em Deus? E nem o perdão que nós recebemos? Como este servo, a nossa dívida ou o nosso pecado era impagável. Nós não tínhamos condições de fazer nada para que pudéssemos alcançar o perdão divino. Mas Ele se moveu em nosso favor, Ele fez a oferta em nosso favor. Merecíamos? De jeito nenhum. Porque isso Paulo escreve e fala sobre isso. E não tinha nada que pudéssemos fazer para alcançar. A lei, que muitas vezes é vista como instrumento para alcançar a salvação, na realidade ela veio simplesmente revelar o pecado, revelar a nossa transgressão, revelar a nossa natureza humana. E o que nós precisamos entender é que Deus se moveu em nosso favor. Ele fez a oferta. Fez a oferta, repartiu, executou a sua justiça através de Cristo na cruz, que foi dar da sua vida para que nós pudéssemos alcançar o perdão, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. E a gente olha aquelas pessoas, pensa sobre aquelas pessoas que estavam crucificando Jesus, e nós esquecemos que nós, como eles, somos tão responsáveis por Cristo na cruz e por ter padecido aquilo que Ele padeceu. Mas nós não lembramos das nossas dívidas, isto é, nós não lembramos dos nossos pecados. Nós não lembramos que a nossa natureza não condiz e nem traduz em nada aquilo que seja a natureza divina. Mas Ele se ofereceu para que nós pudéssemos ter vida. Quando eu compreendo isso, que Ele me fez uma nova criatura, que Ele me fez um novo ser, que Ele me deu do seu Espírito, derramou abundantemente da sua graça, abundantemente do seu amor em minha vida por meio do Espírito. O Espírito nos revela em nós, dando-nos a autoridade para vivermos como filho. Temos o fruto do Espírito que manifesta toda a vida e as virtudes de Deus. Fomos habilitados para isso. Pedro, escrevendo a sua carta, na segunda carta, no capítulo 1, verso 3 e 4, fala acerca disso. Fala que nós somos participantes, coparticipantes dessa natureza divina. Nós temos a vida de Deus. Recebemos da vida de Deus para quê? Paulo, escrevendo sobre isso, fala que é para nós revelarmos Deus ao mundo. E mais do que isso, Romanos 6, ele fala acerca de quem nós somos agora escravos e servos, que somos escravos e servos da justiça de Deus.
O que é ser escravo, servo da justiça de Deus? É praticarmos as mesmas obras que Deus. É nos oferecermos em favor das pessoas. Por isso o tema desse ano fala de compaixão. Eu só consigo entender isso e compreender isso quando eu compreendo aquilo que Deus fez em meu favor, para que assim eu possa me empenhar e me comprometer em favor das pessoas. E eu preciso entender isso. Deus nos chama para isso, para que a gente possa entender essas coisas simples e revelar o seu reino. Não se trata simplesmente das nossas reuniões, da gente se encontrar aqui, de a gente se ver aqui e achar que esse serviço é que agrada a Deus. Esse serviço não agrada a Deus. Fazer só isso não agrada a Deus. Vir aqui cumprir uma obrigação religiosa não agrada a Deus. Em casa, cumprir, achando que uma adoração individualista e uma vida individual, voltada para si mesmo, em suas orações e leitura da Bíblia, vai agradar a Deus? Não vai agradar a Deus. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para fazer parte de uma família, da sua família, que tem uma responsabilidade de revelá-lo ao mundo. Nós precisamos entender que é importante, é fundamental, que nós caminhemos nessa jornada rumo à maturidade, não para sermos como Cristo, mas para revelarmos o Cristo que Deus criou e fez em nós. Ele nos fez como seu Filho, para que o revelássemos ao mundo. E qual é a forma de revelar Deus ao mundo? Dentre as várias maneiras de manifestar Deus ao mundo, é revelarmos a compaixão. E na compaixão, um dos fatores que levam a expressá-la é o perdão. Porque se não perdoarmos as pessoas naquilo que nos ofendem, naquilo que nos agridem, nós, na realidade, estamos mostrando o nosso desconhecimento de Deus ou a nossa imaturidade. Porque Paulo fala acerca disso aos irmãos de Corinto, quando ele diz na sua primeira carta, que ele fala que ele não pôde falar a ele como as pessoas espirituais, mas teve que falar a ele como a crianças, como a pessoas imaturas, como a pessoas deste mundo. Se nós queremos viver a igreja, a família de Deus, o reino de Deus neste mundo, como pessoa natural, nós não vamos amadurecer e nós não vamos viver a vontade do Pai. Poderemos ser até religiosos, mas não vamos fazer aquilo que Deus quer de nós. Que é que sejamos a expressão dele, a expressão do Deus invisível neste mundo. E nós temos que amadurecer para isso. Somos responsáveis, querendo ou não, por tudo aquilo que ele nos deu, por todos os dons, todos os talentos, todos os recursos que ele nos deu, não porque merecíamos, mas porque ele sabe que nós podemos desempenhar um papel e uma função. Nós temos um compromisso com a família, no sentido de conduzir uns aos outros à maturidade, ao conhecimento do Pai, e conduzirmos as pessoas que não conhecem o Pai ao conhecimento do Pai. Nós precisamos entender isso e entender que é nossa responsabilidade. Não é de ninguém mais. E importante, ninguém vai me obrigar a fazer isso. É aquele compromisso que muitas vezes a gente faz com aquelas pessoas que a gente assume num casamento um compromisso de ser fiel, de honrar, e que a gente senta junto e diz assim: estamos juntos para o que der e vier. E entende que a relação passa a ser o aspecto mais importante, e para que você viva essa relação, você tem que entender que não dá para viver sua vontade num casamento. Não é aquela guerra de batalha de corda para ver quem vai vencer, quem puxa mais forte e quem vai ter a prioridade no atendimento dos desejos. Mas é um entendimento claro, que é onde dois precisam abrir mão do que pensam, do que acham, em favor da relação, para que ela possa acontecer. Igreja, reino de Deus é a mesma coisa, não é diferente. Mas eu tenho que me comprometer com isso.
mas comprometer primeiramente com o Pai, com sua vontade, para ter o entendimento. Porque só vivemos isso se entendemos o que significa viver por fé. Porque a natureza humana, nosso pensamento, nos chama para outra postura, para outra atitude, para outro comportamento, que não tem nada a ver com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus fez em nosso favor. Por isso, nós precisamos repensar como vamos encarar as traições que a gente sofre todos os dias, em todo o tempo, com cada pessoa. De simplesmente não nos ter dado atenção, de simplesmente não ter nos conversado conosco, de eu ter procurado a pessoa ter ignorado. Isso é problema? Não. Para um filho de Deus? Não. Por quê? Porque ele entende que o outro está na ignorância, na falta de entendimento, ou é uma criança imatura, que precisa crescer e amadurecer. E se eu entendo isso, eu vou ofertar a minha vida como um ato de compaixão para que ele possa conhecer. E o perdão não será um problema. Por quê? Porque eu sei que eu vou ser traído de novo. Ser traído não é o problema. O problema é eu não entender quem eu sou no Pai. Eu não entender qual é o meu compromisso com o Pai. E nisso a gente precisa crescer e amadurecer. Se eu amadureço, eu vou ofertar a minha vida para que aquele outro possa crescer. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender o que Deus tem nos falado. Ele nos chamou para o seu reino, não foi para a gente viver religiosidade. Não se trata simplesmente da questão de uma salvação, que estou salvo e está resolvida a parada. Porque Tiago fala sobre isso. A questão da salvação não é só uma questão de eu crer nisso, mas de eu expressar que eu estou salvo. Jesus disse que a vida eterna está em conhecer a Deus. Isso está lá em João 17, no verso 13. E conhecer a Jesus Cristo. Jesus disse que nos enviaria ao mundo, assim como o Pai o havia enviado. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. Revelar o reino de Deus neste mundo. O Pai Nosso fala disso. Quando oramos, que a gente diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é realizada nos céus. A vontade do Pai só acontece na terra por meio de seus filhos, não de outra maneira. Ele não vai usar nenhum outro recurso a não ser a sua igreja, o seu povo, sua família, a sua nação santa. E Jesus, em João, quando fala acerca disso, verso 21, capítulo 20, verso 21, ele diz assim: então Jesus disse-lhes outra vez: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Obrigadão, querida. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, estes lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, ficam-lhes retido. Jesus nos enviou como o Pai o havia enviado. E ele fala uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar. Se vocês perdoarem os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se não, serão retidos. Por que Jesus perdoou aquelas pessoas na cruz? Por que ele perdoou os seus discípulos? Mesmo tendo sido traído. Por causa disso. Somos responsáveis
Por quê? Por que devemos perdoar? Você já pensou nisso? Já refletiu sobre isso? Quem somos? Quando eu entendo que sou filho, que sou como Deus diante das pessoas, que tenho que agir como Ele diante das pessoas. Quando eu não concedo o perdão, é essa a atitude de Deus diante das pessoas e diante de nós. Nós precisamos revelar o Pai. Só revelamos o Pai quando a gente perdoa as pessoas. Perdoa as suas ofensas, perdoa os seus pecados. E continuamos como nosso Senhor a oferecer a nossa vida para que eles possam conhecer o Pai. Porque tudo que a gente faz aqui nesse local é para aprendermos sobre isso e para sermos como Deus diante das pessoas. Caso contrário, não faz sentido nenhum o que a gente faz aqui. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender a vontade do Pai. E entender que sem a concessão do perdão, de fato, nós estamos revelando desconhecimento do Pai ou o quanto nós temos para caminhar. Precisamos conhecer o Pai. Precisamos conhecer sua natureza. Temos que nos empenhar nisso, para que a gente amadureça e realize a sua vontade, assim como o seu Filho realizou, porque ele nos deixou o exemplo. Amém? Baixem as suas cabeças. Tenham um tempo de reflexão. Não quer dizer que a partir de agora a gente saia perdoando as pessoas, mas precisamos ter um parâmetro do entendimento que precisamos ter sobre o que nós recebemos do Pai. E antes de pensar que devemos perdoar, precisamos conhecer o nosso Deus, conhecer sua vontade, conhecer o seu desejo para as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos. Não porque nos trata segundo os nossos pecados e segundo a nossa ignorância quanto à tua vontade, quanto àquilo que tu és, Senhor. Mas nos trata segundo a tua misericórdia, segundo a tua graça, que pacientemente nos ensina, nos conduz no entendimento da tua vontade, na expressão do teu querer, no realizar do teu desejo neste mundo, Senhor. Queremos ser como filhos. Na realidade, expressarmos o Filho que o Senhor nos fez. Por isso, nos conduza nessa jornada de amadurecimento, de conhecimento, de compreensão do teu desejo para as nossas vidas. Nos conduz em sabedoria e graça. A gente vai celebrar, Senhor, a Santa Ceia. É um tempo que a gente entende que somos corpo, que somos família, somos responsáveis uns pelos outros. Nos conduza nesse processo, Senhor, para que a gente possa, como filhos, como família, entender isso e ajudarmos uns aos outros nessa jornada, nessa caminhada, para que a gente possa crescer, amadurecer e revelar o Senhor neste mundo, conduzir, Senhor, as pessoas ao conhecimento da tua vontade. Te damos graças por tudo, te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor, a quem submetemos nossas vidas para glorificar o teu nome, Senhor. Amém. Vamos celebrar a ceia agora.